Fala pessoal, aqui é o professor Cleito, do canal Não Confunda. Estou aqui mais uma vez e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a tarefa da quarta fase da Pré-UNHB 2020. Você que está fazendo para a Olimpíada, vou explicar um pouquinho como é que funciona essa tarefa, dar algumas dicas para você sair bem, tá certo? Então assiste o vídeo até o final, dá teu like, segue nosso canal por favor aí que ajuda bastante. Vamos começar? Fala pessoal, vamos começar a falar um pouco agora a respeito do trabalho da quarta fase da Pré-UNHB 2020. Para quem nunca fez, né, algumas pessoas já estão fora da escola, nunca fizeram a Olimpíada antes, então esse vídeo é para explicar um pouco, para você entender como é que funciona. Para você também que está na escola, está em casa também, para você curtir e te dar uma orientada legal, tá certo? Esse trabalho é um trabalho de conclusão. Todas as Olimpíadas, todas as versões até hoje da Olimpíada apresentaram esse trabalho final de conclusão, onde o aluno, o participante, ele ia fazer uma produção monográfica, dissertativa, panfleto, jornal. Então, ele sempre tem que ter uma produção escrita, né? A gente costuma dizer que essa é a fase culminante, é a fase que decide, né? Se nós fôssemos ter uma final, né? No caso a Pré-Olimpíada não tem, essa é a fase que decide bastante, né? Então, é importante que você faça com esmero. Eu já está aberto aqui no canto para vocês o trabalho, né, a página da internet, para a gente dar uma analisada. Ele tem aqui a folha de rosto, a abertura, ele dá já uma dica importante, né? Às vezes a equipe tem várias pessoas, né? Para evitar que as várias pessoas façam login ao mesmo tempo. Porque quando as pessoas fazem login, elas vão ter acesso ao mesmo trabalho. Então, se a pessoa alterar aqui e salvar, vai mudar para o outro, né? Pode ser que dê algum erro no final. Um conselho que eu dou é você sempre procurar fazer no Word o trabalho antes de você colocar no site por uma série de motivos. O Word, primeiro que você consegue contar os caracteres, você salva, né? Por mais que o site da Olimpíada tenha salvar rascunho, às vezes se você esquecer de salvar, você pode deslogar, porque quando passa um certo tempo, o site desloga. E você pode correr o risco de perder o seu trabalho, ou como aconteceu com alguns alunos meus, enviar por acidente. Né? O trabalho não está pronto, você vai lá e envia sem querer, o trabalho não estando pronto e você pode se prejudicar dessa forma. Então procura sempre fazer no Word, até para o seu orientador dar uma olhada, ou para os seus colegas da equipe darem uma olhada também, fica até mais fácil de dar uma corrigida, de dar uma incrementada no seu trabalho. Tá certo? Então ele fala essa questão de você salvar e vai mostrando a questão. Vocês que já olharam perceberam que só é uma tarefa, a 22ª questão. O meu aqui no caso está em branco porque eu vou fazer junto com vocês, né? Vamos explicar. E vai aparecer justamente os comandos das questões. Tarefa: historiador encontra diário da pandemia em 2050. Lembrem-se que foi pedido, né, a Olimpíada pediu para quem pudesse escrever um pouco a respeito da rotina da pandemia, escrevesse. Muita gente escreveu, né? Eu particularmente não escrevi por conta das outras obrigações escolares, né, das aulas que eu tenho, mas eu acredito que a grande maioria dos alunos teve essa oportunidade de escrever, né, de falar como estava se sentindo, como foi sua rotina, né, e isso agora vai virar uma fonte histórica, né. Aqui vem falando sobre o trabalho do historiador, que traduzindo, o historiador ele vai pegar fontes históricas, vai analisar essas fontes, né, perceber os padrões, perceber as mudanças, as rupturas, e vai a partir daí ele vai fazer um elencado e dissertar em cima disso. O trabalho do historiador é essencialmente isso, ele precisa de fontes. Então, no caso, os diários vai ser as fontes que você vai ver, né? Ele sugere aqui, né, que uma situação hipotética, que daqui a 30 anos você vai encontrar 20 desses diários, né? E vai poder fazer um trabalho com ele, né? Um trabalho historiográfico. Por que um trabalho historiográfico? Porque tem método e porque tem fontes, né? Então, você vai usar toda uma metodologia, não uma coisa que você vai fazer de qualquer jeito. Por isso, é importante você estar muito atento às orientações. Ó. Explicando em detalhes, né? Estou aqui nessa parte, vou levantar aqui para você, ó. Cada participante ou equipe vai receber 20 diários, como eu já tinha dito para vocês, e vai ler. É muito importante, pessoal. Tirem um tempo para ler, né? Estamos no começo da semana, tirem aquele tempinho para você ler, para você perceber, você pegar as partes importantes de cada diário, os que te atraem mais, o que você acha mais interessante, né? Tem muito trabalho supimpa, né? Da hora mesmo. Tecnologia antiga, né? Tem muito trabalho bom, né? Muito trabalho que vocês vão gostar bastante. Eu estava lendo alguns aqui, alguns realmente muito emocionantes, as pessoas se esmeraram no que for fazer. Então, como é que nós valorizamos isso? Lendo o trabalho dessas pessoas, né? Vamos ler.
Cada diário terá as seguintes informações. Não tem o nome da pessoa, né? Vai ter as iniciais e a idade daquela pessoa e as impressões dela. Depois eu vou mostrar que está em tópicos, né? Essas impressões para facilitar e também orientar teu texto. Todos os diários possuem o mesmo campo, né? A serem preenchidos, né? Os tópicos que eu falei. Somente foram distribuídos do diário algumas partes preenchidas. Cada participante pode selecionar de 3 a 15 diários. Você vai receber 20, você tem que escolher de 3 a 15. A dica que eu dou é escolher os melhores, né, os que têm a maior quantidade de informações. Professor, e o que é que determina se vai ser 3, 10, 15? Assim, se eu estivesse fazendo um trabalho historiográfico, eu iria fazer o seguinte, procurar a maior quantidade possível de informações, a variedade de informações. Se eu tenho 4 jornais que estão exatamente igual às mesmas informações, não é necessário que eu pegue esses 4, porque uma das fontes já vai estar me dizendo que aquela informação existe. Então você pode pegar, por exemplo, uma gama de jornais, de diários que vão te dar informações diferentes, porque quando você for fazer essa seleção, você vai ter uma maior quantidade de informações. E procurem ver também visões diferentes, né? Muitas vezes a pessoa, tem gente que está levando de boas a quarentena, tem gente que já está levando numa deprê, já está na pior. É interessante que dentro do teu texto você tenha visões diferenciadas sobre o mesmo processo histórico, né? Você vai dizer, algumas pessoas tinham essa visão, já outras tinham disso, mas a maioria via dessa forma, porque você tem como fazer esse apanhado, porque você tem 20 amostras, né? 20 fontes diferentes. Então vai depender muito de como tu quer fazer isso, né? De como tu tá pensando em fazer teu texto. É legal você já ir lendo e pensando como é que você quer fazer o texto, né? Você vai escolher, né? Aí é interessante o ponto aqui que eles dão um lembrete no ponto 5. Trata-se de um texto dissertativo. Ou seja, você vai resumir, você vai tirar as informações, mas você não vai fazer só um copiado de informações, né? Você não vai fazer só um resumo dos 20 diários, não. Você vai ter que dissertar, ou seja, você vai ter que falar dos temas frequentes, de como a pandemia estava, como as pessoas se sentiam. Você vai ter que fazer uma liga entre isso e deixar claro o que tu pensava também, né? Porque é dissertativo o texto, então tu vai ter que deixar claro nisso. Não se sobressair nas fontes, mas tu vai ter que guiar teu texto nesse sentido, né? Comenta por isso, ó, chamamos de resumo comentado. Você tem que ter tua cara lá, não pode ter somente as fontes. Você vai ter que ter teu toque pessoal, vai ter que estar presente no diário. Então, a responsabilidade também está aí nesse texto, né? Note que é importante o ponto 6. Note que os vários diários trazem sentimentos semelhantes entre si e outros podem ser diferentes. Foi o que eu acabei de dizer. Quando trabalhamos com documentos históricos, eles não são todos conscientes ou convergentes, coincidentes ou convergentes entre si, mas sempre é possível tirar conclusões a partir deles. Dica, e essa dica é importantíssima, você pode optar por lidar com mais diários, terão uma amostragem mais consistente. Como a própria história é uma atividade científica, não é achismo, uma amostragem mais consistente faz com que as conclusões sejam mais confiáveis. Aí eu dou novamente essa dica. Tentem pegar a maior quantidade possível de visões, para que vocês possam mostrar. Pessoas pensavam assim, outras se sentiam dessa forma. Já as pessoas mais novas pensavam dessa forma. Já as pessoas mais velhas pensavam assim. Você vai fazendo e sustentando com base nas fontes, né? Você pode, esses dois jovens pensam assim, esses dois idosos, essas duas pessoas de 40 anos, essas duas pessoas de 35. Então você vai sustentando teu texto. É como se ele fosse uma mesa. Quanto mais pernas na tua mesa você coloca, mais teu texto vai se sustentar, ou seja, mais ele vai ter lógica e vai ser aceito como ciência, tá certo? Ponto 7. Se você e a sua equipe receber algum diário que não é diário, né? Às vezes a pessoa botou textos aleatórios, qualquer coisa lá, você vai ter que marcar que não é um diário, no campo correspondente no campo 5. Isso pode acontecer. Procure fazer um texto com o uso da linguagem correta. Pessoal, é um texto na linguagem científica, né? Você não vai falar parnasianamente, mas também você não vai falar com gírias, você não vai falar com abreviações, com erros gramaticais, né? É uma coisa que tira muita atração do texto é quando está cheio de erros de português. Então se esmera no texto, vocês são uma equipe, né? A maioria tem equipes. Pede para outra pessoa ler, pede para alguém dar uma olhada, às vezes tem um aluno que é melhor em português. Se você está só, pede para alguém da tua família dar uma lida no texto para ver se o texto está fluido. Eu particularmente gosto muito dos textos que a pessoa vai lendo uma vez, ela não precisa voltar para ler de novo para entender. Se alguém ler teu texto e voltar para ler porque não entendeu, é porque o texto não está bom. O texto ele tem que ser fluido, você tem que ler de uma vez só e você ir entendendo. Então, você pode, e é legal ter uma opinião de outra pessoa para que às vezes você está achando o máximo o texto.
Mas quando a outra pessoa pega, ela vai dizer, o texto está horrível, melhore isso, mude isso aqui está errado, ponto, vírgula, muita atenção, tá certo? E outro ponto aqui, ó. Como quem está fazendo os textos são participantes, você tem que respeitar a opinião e o sentimento das pessoas, né? Ah, eu não concordo. Então você não vai, digamos, esculachar a opinião da pessoa no texto. Você pode dizer que não concorda, você pode botar como um contraponto, mas você não deve ridicularizar, você não deve desdenhar, você não deve ser irônico, sarcástico. Não, aqui não é um texto que cabe ironia e sarcasmo, é um texto que você vai trabalhar com fontes. Então não cabe esse tipo de colocação. Dê um título. Esse ponto aqui é interessante, quando eu chegar na estrutura eu vou falar um pouco desse título, tá certo? No caso, os diários incidem em atitudes criminosas como racismo, por exemplo, comunica a organização. Se você vê algum diário que fala de racismo, que fala de misoginia, de discriminação contra minorias, você deve denunciar. Não podemos deixar esse tipo de coisa passar, tá certo? Instruções de preenchimento. Título. Agora eu vou falar do título. O título aqui deve-se conferir um título para o seu resumo comentado. 500 caracteres. Pessoal, o título é o chamativo para o teu texto. Então, ele vai dar uma ideia para a pessoa do que é que ela vai encontrar lá. Por exemplo, eu estava conversando, quando eu estava lendo a tarefa, me preparando, eu pensei muito naquela música do Raul Seixas, né, que é O Dia que a Terra Parou. Né, que tem uma música, né, que ele fala que ninguém saiu para trabalhar, que ninguém saiu para o ladrão não saiu para roubar, todo mundo ficou em casa. Então você pode botar assim, o dia em que a Terra parou, memórias do tempo da pandemia, ou seja, você bota um título e coloca um negócio embaixo, assim, coloca essa ideia, né? Você pode dizer assim, em isolamento, no cárcere privado, né? Memórias da pandemia, papapá. Então você vai pensar num título que esse título seja convidativo. É legal que ele tem uma coisa que marque. Por exemplo, o dia que a Terra parou, a pessoa já vai olhar para o teu texto aí, o texto aqui. Aí você vai botar memórias sociais em tempos de pandemia. Se bem que esse termo tempo de pandemia, todo mundo está usando. Toda live que tem sobre pandemia, o pessoal não sei o que em tempos de pandemia. Então não usa esse termo não. Mas pensa numa música, pensa numa coisa, numa ideia assim bem controvertida, porque é teu cartão de entrada do teu texto, tá certo? Parte 2. Quais foram os textos selecionados? Aí você vai selecionar entre 3 e 15 textos. Certo? E a fase 3, resumo comentado. Lembrando, 2 pontos importantes. 4.000 caracteres. É muito. Rapaz, é danado quando a gente se solta para escrever. Quando você olha, está com 5.000 caracteres, 6.000 caracteres. Então, se você escreveu muito menos de 4.000, é porque o texto não está bom. Geralmente, os textos bons, você tem que cortar alguma coisa para caber, porque são fluidos. Texto que tem 2.000 caracteres, 3.000, vai ficar um texto até para preencher, a página vai ficar feia. É bom que você faça um texto cheio, depois você vai cortando, vai ajeitando, vai dando aquela arredondada no teu texto. Um outro ponto, citações. É um artigo científico, então você vai ter que aprender a fazer citações. Ele fala aqui, por exemplo, você vai citar o diário do Cláudio Luiz Pontes, o código dele era o 7, era o 7º diário. Então você vai fazer o seguinte, vai botar o C maiúsculo, ponto L maiúsculo, ponto P maiúsculo, ponto, entre colchetes, o 7. Então, você está fazendo aqui uma citação dentro da ABNT. Né? Aí a pessoa vai saber que você pegou do 7º diário, né? Do diário 7º do Luiz Cláudio Pontes. Aí você vai botar entre aspas, tá certo? Por exemplo, o que você botar da pessoa, você vai botar entre aspas. Tá certo? Toda citação, se você for citar uma pessoa, literalmente o que a pessoa está falando, você tem que botar aspas. Tá certo? Se você for falar só das ideias em geral, você não precisa. Mas aí você bota a referência de onde você tirou, tá certo? Autores deste resumo. Aí vai depender se a sua equipe é só você ou tem mais gente, né? Se for só você ou mais gente, você vai colocar os nomes. É muito simples. O nome da pessoa, vírgula. O nome da outra pessoa, vírgula. Não tem segredo essa parte. Não pode errar também. Alguns diários não são da pandemia. Se você vai marcar se alguns diários não são da pandemia, você vai lá e marca. Os campos 1 a 4 são obrigatórios. Ele dá aqui aquele lembrete maroto de você estar salvando, embora eu te diga, faça no Word, é muito melhor. Até para você organizar essas ideias em mãos à obra. Vamos ver aqui alguns diários. Eu vou mostrar aqui um diário para você ter uma ideia geral do que você vai fazer, do que você vai falar. Eu já li alguns, né? Eu selecionei esse aqui porque eu percebi uma coisa, o pessoal mais jovem escreve pouco, né? O pessoal mais antigo, pessoal de mais idade aí, ó, você vai ver que tem uma variedade de idades grandes, tem gente de 40, 16, 17, 18, 44 anos, tem. Mas eu vou pegar aqui do LR
56 anos. Eu pude perceber que era uma mulher pelo que eu li. Mas eu queria lhe mostrar o layout que vai ter esse diário, né? Você vai pegar, a Olimpíada tem uns layouts muito bacanas, né? Você vai abrir o seu diário. Ela é de Belo Horizonte, né? Essa pessoa, né? Historiadora, provavelmente uma professora, lembrando as professores aí que estão participando, né? Então você vai ver que ela vai escrevendo, né? Aí o diário tem 18 entradas, ou seja, tem 18 coisas. Você vai ver que tem os trabalhos, trabalho e estudo. Então ela vai falar um pouco como é que ela está se sentindo e vai falar aspectos do trabalho. Então tu vai pegar vários diários sobre o trabalho e estudo, no aspecto dos estudos, as pessoas pararam de ir para a escola, mas alguns tiveram o estudo em casa, outros não puderam porque não tinha computador, porque não tinha internet. Então você vai pegar vários sobre esse mesmo tema, sobre essa questão do trabalho e estudo. Então você vai dividir por tópicos, né? Não é obrigado você botar os tópicos no texto. O texto é um texto só, mas você pode dividir os parágrafos por tópicos de cada um. Por exemplo, essa aqui, ó, lazer e descanso. Aí você vai botar que todo mundo ficou no Netflix, que as pessoas, teve gente que foi plantar, fazer horta, teve gente que foi fazendo exercício em casa, teve gente que foi ver ninho de passarinho, teve gente que tirou para fazer oração. Você vai ver o que as pessoas estavam fazendo. Relação com o próprio corpo e com objetos de outras pessoas. Aí é um outro tópico. Então, tu vai ver que os diários eles vão ter que se comunicar entre si pelos tópicos. Já estão todos divididos em tópicos. Você vai fazer essa relação. Você não vai misturar, por exemplo, relação com o outro com essa questão de estudo. Né? Você vai fazer essas relações entre os próprios tópicos, para o teu texto ficar mais consistente. Tá certo? Aí ele vem falando aqui sobre a alimentação, isso é importante também, né? O pessoal fala muito que engorda. Eu, particularmente, eu emagreci, né? Fui a única pessoa que emagreceu na pandemia. Né? Mas aí essa questão da alimentação, né? Ela vai falar também dos sentimentos. Eu acho assim um ponto muito bom para você abordar é a questão dos sentimentos, né? Porque as pessoas, assim, muitos tendem a entrar em depressão, ficar triste, né? Outras pessoas tendem a crescer, né, num momento de dificuldade, né? E ajudar os outros, né? E você vai vendo nas leituras, né? É uma questão dos pensamentos, trabalho e estudo. Ó, a pessoa na outra semana ela vai repetir nos textos. Eu achei importante que a pessoa botou fotos, né? Então, a foto, a panela na janela, né? Aí você vai já relacionado com esperança. Você já dá uma ideia que a pessoa foi bater panela na janela. Então, mostra um pouco como é que a pessoa se sentia, a indignação que essa pessoa sentia contra a política. Né? Então, você vai vendo que a pessoa como a pessoa vai evoluindo. Aí você pode botar na primeira semana, as pessoas estavam mais tristes, na segunda já ficaram mais felizes, alguns ficaram assim. Você vai construindo o teu texto no decorrer do tempo e organizado. Né? Você vai organizando desta forma, né? É interessante que as pessoas sempre vão colocando como era o lazer, como é que estavam se sentindo. Eu acho que é o ponto principal. Pessoas com visões diferentes, pessoas que estavam felizes, pessoas que estavam tristes. Então, você vai ver os motivos que deixavam as pessoas felizes, os motivos que deixavam as pessoas tristes. Aí você vai fazendo. Esse diário dela aqui foi um diário que estava muito grande, né? Realmente foi um diário bem feito, terminou com a questão de esperança. Então, eu achei, na visão do que eu vi, que a pessoa teve começo, meio e fim. Né? Ela pensou no como estava fazendo diário. Alguns não estão tão legais quanto esse, obviamente, mas tem outros que estão muito bacanas, outros estão muito bem feitos, né? Outros estão realmente divinos. Né? Então, você vai colocar o título, vai marcar aqui os que você vai fazer, né? Os que você está usando. Muito cuidado para você não fazer uma referência de um diário que você não esteja usando. Se você não for usar o diário, você não pode citá-lo. Agora, se você for usá-lo, você tem que citá-lo e marcar aqui, tá certo? O resumo, né? 4.000 caracteres. Os autores, só o nome de vocês separado por vírgulas. E se por acaso algum for só letras soltas ou não tiver nada, você vai botar aqui, ó, não é um diário da pandemia, vai marcar. Sempre salvar rascunho. Né? E aqui vai mostrando, quando você digita alguma coisa, vai mostrando como é que fica quando ele fica modificado. Aí você vai vendo o preenchimento direitinho dele, tá certo? Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês façam um grande trabalho, façam com carinho. Isso é fonte histórica, isso aqui vai ficar para a posteridade. Eu estou muito ansioso para trabalhar essa sala de aula, esses textos com os meus alunos quando a gente terminar essa pandemia. Né? Então, se esforce, porque pode ser que seu texto chegue para mim, chegue para outros, né? E seja um texto motivador, né? Um texto legal, tá certo? Todos juntos, fiquemos em casa. Beijo e até a próxima.